Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma notícia que aparece todos os dias e que tem trazido aqui grandes dúvidas, principalmente nos comentários desse canal. Nós vamos falar sobre a liberação do abono extra de R$ 2.000 para todos do INSS. É isso mesmo que você entendeu? A liberação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e também para quem recebe o benefício assistencial, o BPC Loas. Então, se você ficou interessado, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Só não se esqueçam também de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação, mais uma verdade que deve ser divulgada. Hoje é início de semana, hoje segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Vou deixar um convite aqui em aberto para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita essa oportunidade de receber a verdade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, é de graça, você não vai pagar nada por isso. Meu muito obrigado, gratidão a todos que já são inscritos, as pessoas que compartilham os vídeos e deixam os comentários que são muito importantes para que eu possa continuar, para que o canal não acabe. Primeiro eu vou explicar para vocês, a título de informação, o que é uma SUG, uma sugestão legislativa. Simplesmente é uma sugestão de lei. Trata-se de uma opção alternativa que a população brasileira pode dispor sobre a recomendação de possíveis projetos de lei. Sendo assim, qualquer entidade civil organizada, um conjunto de pessoas ali de forma organizada, sejam ONGs, sindicatos, associações, organizações de classe, todos os tipos de organização social, podem apresentar sugestões legislativas por intermédio da Comissão de Legislação Participativa. São sugestões de leis. Essas sugestões de leis que você faz lá no site do Senado Federal, que eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar as sugestões que existem hoje, as leis que estão sendo propostas, elas só vão para votação se forem para a comissão do Senado Federal e podem ser analisadas, então, portanto, tem que ter ali, no mínimo, 20 mil pessoas a favor. Você entra lá no Senado Federal, no site do Senado, vê a sugestão de lei, ali só vão passar sugestões de leis que tenham uma realidade, ou seja, que tenham a ver com a realidade, algo que realmente seria possível de acontecer. Então, se existe uma sugestão de lei ali, é porque ela está dentro do contexto da realidade. Não pode ser nada impossível, tem que ser algo que possa ser realizado de acordo com a realidade. Então, se a sugestão de lei ela é possível e tem o apoio popular, a votação de mais de 20 mil brasileiros, para votar é bem simples, você entra no site, vai lá, clica que você quer aquele projeto de lei, vai deixar suas informações para saber que aquilo é verdadeiro. Isso, então, se tiver mais de 20 mil votos, segue para a comissão do Senado para ver se pode ir para a votação ou não. Agora que nós entendemos o que é isso, vou pedir para você deixar um joinha aqui, um like, para que eu possa falar sobre essa sugestão de lei em específico aqui dos R$ 2.000. Então, logo, a viabilização por medida aí como está ao longo de um caminho, né, pela frente, ela é bem complicada. Por que é ao longo de um caminho? Para ganhar o apoio político, primeiro teve as 20 mil votações ali, ganhou o apoio do público, tem que ganhar um apoio político. Como se tornar aí um projeto de lei, vai ser avaliado pelas comissões e levado para a votação lá no Senado e na Câmara dos Deputados, além de passar pela promulgação e sanção presidencial, que é algo de fato aí muito difícil de acontecer, eu já adianto para vocês. Então o caminho é longo, primeiro tem que ser aprovado pela população, ter 20 mil votos o projeto de lei, depois vai para a comissão e é essa comissão que vai falar se vai para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, depois segue ali para o presidente da República assinar. Então o caminho é longo para chegar até um projeto de lei. Infelizmente, nós vemos alguns projetos que foram para a comissão e não foram aprovados, mas mesmo assim o presidente da Câmara, o presidente do Senado tem o poder de colocar esse projeto para votação. É o que acontece, por exemplo,
Vou dar um exemplo rápido aqui, só que esse não foi, é lógico, algo popular. Esse veio de dentro da Câmara, eles mesmos ali que ofereceram esse projeto. Na realidade, é uma ideia que veio do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é sobre a polêmica do voto impresso. O que aconteceu? Foi para o Senado Federal, eles falaram, não tem motivo, não tem pressa de fazer isso, temos coisas mais importantes para fazer agora. Por exemplo, votar ali o dinheiro para o Bolsa Família, entre outros projetos que precisam de urgência, então não vão votar isso, deixou para lá. Lá no Senado, portanto, e na Câmara dos Deputados, também, os senadores a comissão que leva as leis falou, não tem necessidade disso agora, só que o presidente da Câmara dos Deputados tem o poder, mesmo essa comissão não aceitando, de levar isso para votação, então vai haver a votação, por exemplo, do voto impresso, se necessário ou não. Agora, por que eu falei isso? Porque esse projeto de lei que foi criado aí oferecendo um bônus extra de R$2.000, ele foi para a comissão. E mesmo assim, vou explicar para vocês agora. Recentemente tem sido divulgado aí na imprensa, eu vejo essa notícia todos os dias, é por isso que eu quero deixar um ponto final aqui, a possibilidade dos segurados do INSS receberem os complementos aí de um bônus no valor de R$2.000. Do que se trata esse bônus aí? Será mesmo que o governo pode liberar o benefício com esse cenário atual da economia brasileira? Nós estamos na pandemia. A proposta de criação do abono extra de R$2.000 aos segurados pensionistas do INSS, até mesmo quem recebe BPC, veio a ser divulgada no ano passado, em 2020, pela sugestão legislativa de número 15 de 2020, desde que no ano passado ela permanece em trâmite na Comissão de Direitos Humanos. Então a comissão, como eu disse para vocês, que é quem decide se vai para votação, está lá dentro esse projeto. O abono de R$2.000 tem o objetivo de amparar os segurados do INSS, os beneficiários de prestação continuada também do BPC, onde para receber esse bônus, basta que o segurado tenha uma renda bruta de até 3 salários mínimos, ou seja, R$3.300 em 2021. Então, se porventura fosse votado e aprovado esse projeto, qualquer pessoa que recebe dinheiro do INSS até R$3.300, até 3 salários mínimos, teria direito de receber esse bônus de R$2.000. Atualmente, essa sugestão legislativa, essa sugestão de lei, foi direcionada para o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, que se tornou o relator do texto frente ao Senado Federal, onde desde o ano passado se encontra parado, estagnado, para não dizer engavetado. Então, a medida ainda pode ser liberada? Aí, vamos direto ao assunto. Não. Para avaliar a validade de uma medida como esta, se faz necessário ter aí que atender diversos detalhes. Por exemplo, essa sugestão de lei, essa sugestão legislativa, nem mesmo chegou a se tornar um projeto de lei que pudesse ser avaliado nessas condições. Então, como eu falei para vocês, como eu expliquei para vocês, tem a sugestão lá no site do Senado Federal, teve 20.000 votações, 20.000 pessoas, 20.000 cidadãos brasileiros que foram a favor. Isso segue para a comissão e essa comissão ela tem que transformar isso em um projeto de lei. Acontece que nem ao menos foi transformado em projeto de lei. Não existe a possibilidade disso acontecer diante do cenário econômico atual. Como eu disse, ela não foi transformada em projeto de lei pela comissão que está lá com o senhor Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. Mas, veja bem, ele é senador. O presidente do Senado, ele tem o poder, assim como foi feito pelo presidente da Câmara, com o projeto de lei que está indo para votação agora do voto impresso, no caso aqui, o presidente do Senado Federal tem o poder de pegar dentro dessa comissão essa sugestão legislativa que foi trazida pela população brasileira e teve mais de 20.000 apoiadores, levar isso e colocar para votação dentro do Senado Federal. Uma vez votado no Senado Federal, se tivesse ali
a votação necessária, seguiria para a Câmara dos Deputados, teria a votação necessária e, se ganhasse, seguiria para a aprovação ou não do presidente. Tendo total aprovação do Senado Federal e da Câmara, passa por cima até mesmo do veto ou da proibição ou aceitação do presidente. Tendo a aceitação total do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, já virava lei mesmo que o presidente da República não quisesse. A questão é, existem interesses políticos por trás de tudo isso. Sabemos que lá em 2022 nós vamos ter aí as eleições. Então o que é necessário votar agora? O presidente da Câmara dos Deputados teve bom senso de colocar em votação o projeto de lei do voto impresso para que não haja dúvidas se for aprovado ou não, para que não haja problemas nas eleições de 2022. Já o presidente do Senado não colocou em votação o projeto de lei, não transformou em projeto de lei a liberação do abono de R$2.000 para aposentados e pensionistas e também quem recebe o BPC-Loas do INSS, porque não existe dinheiro suficiente para esse tipo de sugestão nesse momento. Então, só para a gente encerrar o vídeo, esse assunto eu não vou falar mais aqui no canal, vocês me desculpem, tá? Mas tem muita gente explorando esse assunto aí, vocês vão me perdoar. Indo direto ao assunto, não é possível transformar, portanto, em projeto de lei a liberação do abono extra de R$2.000 para todos do INSS, aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC-Loas, porque não existe dinheiro e, consequentemente, não existe também interesse político. Então poderia sim o presidente do Senado, poderia sim o presidente da Câmara dos Deputados pegar essa sugestão que está lá na mão da comissão por conta do senador Paim, né, que é o responsável pela comissão aqui no caso. Quem está cuidando dessa sugestão de lei? O Paulo Paim do PT. Está engavetado, está guardado lá e não existe nenhuma possibilidade, infelizmente, de ser aprovado. Estão explorando esse assunto. Como eu disse, tentei explicar para vocês, não existe interesse político e não existe, infelizmente, situação econômica viável para liberar esses R$2.000. Por que é muito interessante esses R$2.000? Porque são muito interessantes. Porque as pessoas, devido à pandemia, tiveram um adiantamento, já receberam, por exemplo, aí quem tem acesso, o 13º salário. Então, já para encerrar outro assunto também, que eu não vou trazer mais aqui no canal, a respeito da liberação de um 14º. Nesse caso, não seriam beneficiados, não entrariam as pessoas que recebem BPC-Loas, o amparo social, porque não existe pagamento de INSS. Então, portanto, quem recebe o BPC-Loas não tem direito à pensão por morte e também, consequentemente, nunca vai ter direito ao 13º salário. Como sabemos que quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio, essas pessoas já tiveram um adiantamento, vai chegar no final do ano e essas pessoas não vão ter parte ali do 13º salário, porque já tiveram um adiantamento devido à pandemia, devido à crise econômica. Então existe também outra sugestão legislativa, outra sugestão de lei, falando sobre uma possível aprovação ali de lei de um 14º salário, que também não existe possibilidade de ser aprovado, o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, por quê? Não tem interesse político. Mais uma vez eu repito, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, eles têm poder para colocar isso em votação, transformar em projeto de lei, mas não existe interesse político, eles não vão se beneficiar com isso e também a população também não. E pior de tudo, infelizmente, não existe dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. Falando sobre dinheiro, entregue hoje a proposta de um novo Bolsa Família, querendo apagar, deixar ali de lado aquilo que foi deixado como herança do PT. O presidente da República apresenta hoje, nessa segunda-feira, 9 de agosto de 2021, o projeto de um novo Bolsa Família com valor em dobro, já olhando lá as eleições de 2022. Detalhe, não existe dinheiro para pagar isso. Estão querendo fazer de tudo, pensar em tirar dinheiro ali do imposto que as pessoas pagam, do imposto de renda. Não deu certo. Agora estão tentando dar o calote dos precatórios, dívidas que o governo tem com a população ali, quem ganhou o processo contra o Estado, contra a União, principalmente quem entrou com ação contra o INSS ganhou. Eles dizem que vão pagar, devo, não nego, pago quando puder. Então, quer descobrir
um santo para cobrir o outro. Não tem dinheiro, não sei. Foi apresentado o projeto de lei da forma que não pode ser apresentado. Um projeto de lei, para ser apresentado, tem que ter fundamento. O que ele tem que ter? Fonte de custeio. Teria que se apresentar ali um valor, não existe valor também. O projeto de lei foi apresentado hoje para ser votado na Câmara e no Senado Federal pelo próprio presidente da República, que teria que ter um pouco aí de juízo na cachola, que está dizendo que não tem valor ainda para o futuro Bolsa Família, que vai ter outro nome aí, uma discussão imensa aí, colocaram vários nomes, e também, além de não ter valor, não tem fonte de custeio, não tem de onde tirar o dinheiro. Então, uma bomba chegando para votação, enquanto nós temos vários outros projetos que precisam ser liberados, precisamos da reforma administrativa, precisamos da reforma tributária em relação aos impostos, ao menos, se não diminuir os impostos, tirar aquele monte de nomes, colocar um imposto único seria uma solução já de urgência para no futuro ter uma melhora nos impostos, para saber quem paga, quem não paga imposto, e também, é claro, a reforma administrativa, tirar os benefícios dos políticos, dos funcionários públicos, fazer com que essas pessoas sejam igual ali da iniciativa privada, ganhem o mesmo valor, possam se aposentar só sobre o máximo que o INSS paga e deixem de ter privilégios. Lembrando também dos privilégios dos militares aí, das viúvas dos militares, das filhas de militares que recebem aí e não se casam para não perder o benefício. Então tem muita coisa errada ainda que precisa ser mudado, mas agora eles só vão ver aquilo que é interesse ali do próprio rabo, né? Interesse político, que é voto impresso, essas porcarias aí. Nós, mais uma vez, a ver navios. Então esquece, se você vê algum canal falando de 14º salário ou abono extra, fala, olha, lá no canal Drone Diário, o Osias Júnior disse que isso não vai acontecer. Forte abraço a todos, Deus abençoe as nossas famílias, sempre com a verdade. Hoje é início de semana, uma semana abençoada para todo mundo aí que segue os vídeos do canal. Meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua paciência. Verdade seja dita aqui. Até o próximo vídeo. Sempre lembrando, não é inscrito, se inscreve aqui para receber a verdade. Se inscreve aqui para você receber o que está acontecendo. E não esquece de compartilhar para ajudar as outras pessoas. Até o próximo vídeo.